Ponto de Luz, no bairro de Bento Ribeiro, do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, principalmente quem está chegando pela primeira vez. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado. E aos nossos queridos internautas, que também estão em contato conosco via web, essa grande rede de computadores que nos interliga o mundo inteiro. Nós recebemos uma página quando adentramos ao salão, que é a nossa página de abertura, e nós vamos lê-la agora. Persiste e espera. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Paulo, em carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11. Evidentemente, toda disciplina é penosa e constrangedora. Todavia, para que lhe ressalte a importância, basta que se observem as consequências da indisciplina na vida de quem vive de forma leviana e irresponsável. Afirma o apóstolo que os efeitos benéficos da disciplina muitas vezes não se fazem sentir de imediato. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. A constância em qualquer atividade a que o homem se entregue, mormente aquelas que digam respeito ao espírito, é fator determinante do êxito. Sem que seja disciplinada pela enxada, a gleba não responde a contento às expectativas do lavrador. Se não se resignasse à disciplina que lhe é imposta por suas margens, o grande rio perderia a direção do mar. Como a árvore adquiriria raízes se deliberasse seguidamente transferir-se de terreno, o profissional de qualquer área que não insiste no cumprimento do dever não se supera em seus próprios limites. Disciplina é perseverança, e sem perseverança, todo cometimento está fadado ao fracasso. Sem determinação no bem, não há quem logre realizar-se do ponto de vista espiritual. Quem não persiste no caminho da virtude não se libera do vício. O médium que não se devota ao exercício de suas faculdades, entendendo que aprimoramento mediúnico é esforço de todo dia, frustra-se no anseio de servir como intermediário entre os dois planos da vida. Aquele que sempre abandona pela metade o que faz, não se completa e jamais conhecerá a alegria oriunda da contemplação dos frutos do ideal. A disciplina, primeiro, exige semeadura. A colheita vem depois. Portanto, não tenhas pressa em colher o que estás semeando agora. Pacifica-te, persiste e espera. Irmão José, do livro Rumos da Videira, psicografia de Carlos Bacelli. Excelente página para a nossa reflexão. E agora, queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto,
colocando na nossa tela mental a figura do Mestre Jesus que mais nos agrada, e vamos nos dirigir a Ele. Senhor, nosso Mestre, nosso guia, nosso modelo. Aqui estamos, Senhor, nessa noite de segunda-feira, onde se estuda o livro dos médiuns, aqui na casa de Leon Denis. Estamos felizes por termos decidido vir para cá, em busca de um conhecimento mais diferenciado, mais aprofundado sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa imortalidade. Senhor, abençoa a todos nós que aqui estamos, principalmente Paulo Nagai, que estará à frente dos trabalhos, com sua palavra e seu raciocínio, a nossa querida Joseli também, que estará à frente com sua palavra no momento dos passes. E abençoa cada um de nós, pois sabemos o quanto é precioso esse momento em que nos comunicamos com a espiritualidade superior. Portanto, Senhor, que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais desta casa, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, simplesmente Te pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, conforme foi dito, hoje é dia de estudarmos o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 17. O capítulo 17 vem falar justamente dos médiuns, e o item 220, que será desenvolvido pelo nosso Paulo Nagai, vem nos falar da perda e suspensão da mediunidade. Então, vou ler apenas o item 220 no seu cabeçalho, deixando o restante para a palestra do Paulo. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Aqui estão as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este assunto. Agora, com a palavra, o nosso querido Paulo Nagai. Que Jesus o abençoe. Boa palestra. Uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Médium. Primeiro, caracterização que nós temos dos espíritos sobre quem é o médium. Todos somos médiuns, é a informação que a gente tem no Livro dos Espíritos. E eles justificam, a partir do momento que todos somos capazes de perceber ou de ser influenciados pelo plano espiritual, de uma forma genérica, todos somos médiuns. Mas aqui no Livro dos Médiuns, há uma definição mais específica. Essa qualificação só se aplica àqueles nos quais a faculdade mediúnica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa intensidade. O que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. Então tem alguma coisa diferente na organização desses espíritos. E essa organização não começa no corpo físico, começa no corpo espiritual. Então aquela característica do todos somos médiuns, todo mundo é igual no sentido da percepção e receber influência.
Agora, a mediunidade em si, caracterizada aqui, ela tem que ter uma saída. É algo que tem que ter alguma coisa nitidamente caracterizada como consequência dessa influência mediúnica. E uma delas é essa característica da organização. Deve-se notar, além disso, que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem geralmente uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. Aí já está uma referência ao tipo de mediunidade. Médio de efeito físico, médio de efeito inteligente, dentro dessas de efeito inteligente, psicografia, psicofonia, mediunidade intuitiva. Mas mesmo dentro de cada especialidade dessa, há uma diferença. Não tem médio igual. Não tem mediunidade igual. E não tem fenômeno mediúnico igual. Isso é simples de entender. Somos individualidades únicas, tanto encarnados como desencarnados. Não tem como você ter a mesma condição, porque você tem no mínimo aí duas inteligências que estão participando do fenômeno. Se você tem uma variedade imensa de individualidades encarnadas e outras tantas encarnadas, não tem como par a par, e aí você vai ter aí combinação de 2 a 2, vai dar um número estrondoso, para quem gosta de matemática, de, vamos dizer assim, conjuntos que vão operar um fenômeno mediúnico. O Altivo dizia um negócio que é muito sério. Quem pensa que a mediunidade está toda nos livros, está enganado. Por quê? Porque não tem como tu mapear tudo. Então a mediunidade a gente estuda de uma maneira geral. Teoricamente ela é estudada com conceitos gerais. Mas se você for ver, cada caso é um caso. O fenômeno mediúnico, cada caso é um caso. Então o médium às vezes fala assim, poxa, eu sinto assim, assim, assado. O outro, mas eu não sinto assim não. Está errado um, está errado o outro? Não. São indivíduos diferentes, com características diferentes. Então, tanto no fenômeno físico, quanto no fenômeno intelectivo, essas diferenças vão aparecer. Que não quer dizer que você não tem uma diretriz geral. E essa diretriz geral, ela que é assim, vamos dizer assim, que não vamos nos enganar nunca, é numa coisa muito importante que dirige a mediunidade, que é o fator moral. É a influência moral do médium no fenômeno mediúnico. Então você pode ter até alguma diferença quando você analisa a característica do mecanismo em cada médium. Mas aquilo que vai influenciar positivo ou negativamente na mediunidade, você levar para o lado moral, você tem um ponto comum. Para clarificar mais isso, nós vamos começar do fim para o começo. No final desses itens, tem alguns pontos que Kardec e os espíritos, Kardec faz algumas perguntas para os espíritos, que ele, vamos dizer assim, vai dando uma visão do que seja a mediunidade para o médium. Então, no item 12 dessa 220, Kardec perguntou o seguinte, com que objetivo a providência terá adotado da mediunidade certos indivíduos de uma maneira especial? Então, dessa maneira especial, ele não está se referindo aqui do todos somos médiuns, por conta da influenciação. Ele está se referindo a essa mediunidade que tem um produto. Ou seja, um médium que tem um tipo de mediunidade que faculta para ele uma atividade específica. Não vou chamar de missão, porque médium já é complicado quando você fala atividade e trabalho. Ele não liga o nome à pessoa. Se você falar missão, aí que vai encher a bola mesmo, e aí para cair ladeira abaixo, é um sopro. Nem um sopro. Se pensar em soprar, ele já cai. Esse é o grande escolho da mediunidade. Olha a resposta dos espíritos. É uma missão de que se encarregam e com o qual ficam felizes. Eles são os intérpretes entre os espíritos e os homens.
aqui já começa a gravidade do negócio. Os médiuns, todos os médiuns, se sentem felizes? O médium geralmente está reclamando da mediunidade. Porque comigo eu não quero. Chega no centro aqui, pede para tirar a mediunidade. Não existe isso. Centro bota a mediunidade. Quer dizer, não bota, desenvolve. Mas tirar é a única coisa que não vai fazer. Porque é uma faculdade que já vem com o indivíduo. Aí começam as distorções. E o médium ainda fica com aquilo. Ou é prova ou expiação. Ou é missão ou é expiação. Mas fala expiação como se fosse sinônimo de sofrimento. E não uma oportunidade de expurgar problemas, de expurgar desequilíbrios. Então, o médium, e nós vamos ver nas outras questões seguintes, como o médium tem que se portar e por que ele tem que se sentir feliz com a oportunidade da mediunidade. A segunda parte da resposta vai começando a apertar o cerco em torno do médium. Eles são intérpretes entre espíritos e os homens. Intérprete não é dono. É menino de recado. Nós somos meninos de recado do plano espiritual. Nós somos carteiros. A gente entrega as cartas. Quem achar, e esse é o problema nosso, que muitos de nós, ou a grande maioria de nós, age como carteiro, por exemplo, vai entregar um livro num determinado endereço e se sente como se fosse autor do livro. E nós não somos autores do livro. Nós estamos somente entregando. Ah, mas o carteiro não tem valor? Tem. Se não fosse o carteiro, o livro não chegaria lá daquela maneira. Mas não tem todo esse valor que o próprio médium quer se dar. Já tinha que começar a entender pela palavra médium. Nós somos médiums. Médium é intermediário de. A própria definição da palavra médium já é para nos enquadrar, ou já seria o suficiente para nos enquadrar dentro do que isso significa. Vamos andar mais um pouquinho para aliviar o médium. Todavia, há médiuns a quem o uso de suas faculdades repugna. Quer dizer, médium, quem reclama da mediunidade, que é aquilo que a gente falou. É o pessoal, por causa até da característica inicial da mediunidade, principalmente se for efeito físico, que o médium não tem controle ainda. O médium é iniciante. Então ele sofre fisicamente com aquilo. Então realmente, ele, no primeiro momento, ele quer se livrar daquilo ali. Porque ele é tomado na rua sem querer, ele perde a consciência. A maioria, no início da mediunidade, está assim. Por isso que tem que se estudar e a gente fala, se educar mediunicamente. É o que vocês estão fazendo. Faz o curso, estuda, entende o que é mediunidade para lidar bem com aquilo ali. Depois que a gente aprende a lidar e começa a exercitar, você torna-se senhor do fenômeno. E aí, os problemas físicos vão diminuindo, a nossa consciência aumentando, e você começa a dominar. Porque, apesar de sermos intermediários, a nossa vontade, ela está ali para o fenômeno. Então, o médium tem que começar a entender o seu verdadeiro papel ali. Então, ele pergunta, mas tem médium que não gosta da mediunidade? Eu falo, sim, são médiuns imperfeitos e não conhecem o valor da graça que lhes é concedida. Isso aí por quê? Porque os Espíritos falam para nós não queremos escravos, nós queremos parceiros. Com raras exceções, quem é médium, quem tem mediunidade, foi uma atividade pré-planejada no plano espiritual e, no mínimo, consentido pelo próprio médium. Não é empurrado goela abaixo. Em alguns casos, sim. Mas na maioria dos casos, não. Exatamente por quê? Porque é apresentado para esse espírito
a oportunidade de, ao reencarnar, tendo a atividade mediúnica como um objetivo, a oportunidade de apagar erros. É como se alguém desse uma borracha para a gente e falasse, ó, as besteiras que tu fez, eu estou te dando uma borrachinha aqui, para você, com esse instrumento, você consertar um monte de besteira que você já fez. A ligação nossa, nós médiuns, independente do tipo de mediunidade que nós temos, ela está implicitamente ligada à atividade que a gente vai estar fazendo. O esquecimento do passado é uma bênção para nós, para todo mundo, mas para os médiuns principalmente. Só que se o médium não tomar cuidado, esse esquecimento não pode ser muito, porque ele tem que lembrar a causa disso tudo para poder executar a função de uma maneira correta. Por exemplo, quem trabalha com divulgação doutrinária, eu vou começar arrepiando por mim mesmo. Eu estou aqui. Então, infeliz seria eu se eu tivesse aqui achando que eu estou numa posição de ensinar todo mundo e que eu sou o bambambam. Seria um passo para cair. A visão que eu tenho que ter é o seguinte: estou tendo uma oportunidade de, ou bem ou mal, tentar reharmonizar as cabeças que eu desarmonizei. Então, isso quer dizer o seguinte, que os trabalhos que eu já realizei até hoje e que eu vou realizar daqui para frente, quase que 100% garantido que na plateia que eu estiver me dirigindo vão ter muitos espíritos que eu ajudei a desviar o conceito religioso na cabeça deles. Então, às vezes, a gente não sabe por que a gente vai num centro lá no fim do mundo. Ou, como nós aqui, nós temos um grupo que vai fazer trabalho mediúnico que tem viagem para o Rio Grande do Sul. É que a gente fica 20 dias lá. Aí a gente pergunta, por quê? Será que é para passear? A gente vai encontrando espíritos que provavelmente a gente desarmonizou, ajudou a desarmonizar. Então você fala assim, quanto mais trabalho você fez, é sinal que mais pessoas você ajudou a desarmonizar. Então olha como é que é o contrário. Quando você enxerga isso como uma oportunidade de trabalho e de reharmonização, quanto mais você tem trabalho para fazer, é uma sinalização que mais lambança tu arrumou lá atrás. Então tem pessoas que adoram encher a boca para falar que tem cargo dentro de centro espírita. Então eu já, de brincadeira e até dando uma... Vamos prazer, sou presidente do centro tal, você bem feito, ninguém mandou, eu sou orador. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade. Um médium tem que pensar assim, de uma maneira geral. Então, quando nós estamos dando passe, a maioria das vezes, quem está diante da gente recebendo um passe, é alguém que a gente já arrumou uma encrenca com ele no passado. Por isso que tem que se agradecer o esquecimento do passado quando a gente está aí. Então tem ligações. O médio de cura, quando está trabalhando nas salas de cura, nós quando estamos trabalhando na desobsessão, atendendo o espírito desencarnado, ou seja, para entender o tamanho da encrenca, primeiro você tem que entender direito o seu papel. Isso tudo vocês vão ver, tem a ver para entender por que a suspensão e a perda da mediunidade. Vamos seguindo. Na 14, se se trata de uma missão, como se explica, que não seja o privilégio dos homens de bem. Olha só. Se isso é missão, por que não é só homem de bem que tem mediunidade? Pegou a gente. Quem tiver dúvida e achar que eu estou ofendendo, lê a página do Evangelho que fala caracteres do homem de bem. Não é página, são 2,5 que falam um monte de troço, o que o homem de bem tem que ter.
E quando tu fica cansado de ler, chega lá no final, ele fala assim, ainda não estão aí enumeradas todas as qualidades do homem de bem. Isso é só para tu ter uma noção, que aí tu cai da cadeira. Homem de bem nesse sentido. Então ele fala, e que esta faculdade seja concedida a pessoas que não merecem qualquer estima e que dela podem abusar. Jogou para o outro extremo. Não é só para o homem de bem. E tem pessoas que você olharia e fala assim, poxa, por que essa pessoa tem mediunidade? Está fazendo coisa errada com a mediunidade, está aplicando mal. Olha a resposta. A mediunidade, ela que ele fala aqui, a mediunidade, lhes é concedida porque precisam dela para o seu próprio melhoramento. Mais abaixo ele encerra falando assim, Jesus não pregava preferentemente aos pecadores, dizendo que deve-se dar àquele que não tem. Olha a coerência disso. Quando eu estou aqui falando, qual é o primeiro ouvido? Qual é o ouvido mais próximo? Não tem nenhum mais próximo que o próprio. Então, quando você estuda, você já está estudando e já está escutando primeiro o que você vem falar para os outros. Aí, será que não é para mim? Fica para pensar. Eu trabalhar com qualquer atividade mediúnica, aquilo está sendo primeiro para mim. Quando eu estou trabalhando no passe de cura, quando eu estou sendo intermediário daquelas energias do plano espiritual para o assistido, aquela energia está passando primeiro em mim. Olha o benefício. Aí às vezes a gente reclama assim, eu não tomo passe. Como não toma? Quando você está dando, você é o primeiro a receber aquela energia. Algumas coisas que a gente tem que pensar. Aqui, eu já vou pular aqui para a 16ª. Kardec pergunta o seguinte, como um homem pode aperfeiçoar-se através do ensino dos espíritos, quando não possui nem por si mesmo, nem pelos outros médiuns, os meios de receber diretamente esse ensinamento? Isso aqui já está partindo do princípio que foi cortada ou foi interrompida a mediunidade dele. Olha a resposta. Não tem ele os livros como o cristão possui o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não necessita ter ouvido suas palavras saírem de sua boca. É o estudo. Então, tudo isso aqui que ele coloca no final como sendo o que representa a mediunidade para o médium, ela vai servir para a gente entender por que o espírito chega a suspender a mediunidade da gente. Primeira coisa, a suspensão da mediunidade pode ocorrer para qualquer tipo de médium, ou de efeito físico, ou de efeito intelectual, em qualquer das suas características. Primeiro, por que eles perdem? Ou melhor, qual seria a causa? Então vamos partir da causa que seria assim, botar entre aspas, uma maneira punitiva, que seria uma ação punitiva do espírito diante do médium. Mas a palavra punitiva não naquele sentido, vou te punir, mas assim, como consequência do mau uso que o médium poderia ter feito da mediunidade. Primeiro, essa perda, ela pode ser momentânea ou definitiva. Definitiva no sentido da encarnação. Mas tem que fazer muita besteira, mas muita besteira, para que isso seja feito de uma maneira assim bem extrema. A maioria das vezes é igual num esporte qualquer, você primeiro toma advertência e depois tu é expulso. É mais ou menos por aí. O médium vai recebendo sinais. E esses sinais são o quê? Primeiro, o mau uso da mediunidade. Por isso que aquelas definições que estão lá no final são importantes da gente entender. Se nós somos intermediários dos espíritos, nós temos que, no mínimo, ser fiel
ao que eles estão transmitindo para a gente. E fazer desse trabalho uma continuidade do pensamento dos espíritos. Então isso tem a ver. Se eu sou um médium de efeito físico, primeira coisa que eu tenho que entrar na minha cabeça, e aí para qualquer médium, mas eu estou jogando para o médium de efeito físico, porque para vocês não pensarem que isso é só para o médium de efeitos intelectuais. Porque você transmitiu o que os espíritos transmitem, mas, por exemplo, um médium não pode cobrar por aquilo que faz. Por quê? Ele não estaria correspondendo ao que os espíritos ensinam. E que Jesus já falou desde a época dele lá, ó, dai de graça o que de graça recebeis. Não interessa se o médium não tem o que comer, não tem onde dormir, é pobre, não tem dinheiro. Não é justificativa. Dai de graça o que de graça recebeis. A mediunidade não é posse minha. A gente não definiu no início. Mediunidade, intermediário dos espíritos. Autor, o dono disso tudo é o espírito desencarnado, não sou eu. O meu fluido, mas eu tenho fluido pra caramba. Nós temos o fluido animal. Mas quem potencializa esse fluido animal para dar características curadoras a ele são os espíritos. Então eu não posso cobrar por isso, porque não é meu. Eu psicografei. Não posso cobrar. Não sou o autor. Nesse campo intelectual tem alguns agravantes. Porque alguns bebem na fonte da doutrina espírita. E quando você está trabalhando com isso, mesmo que a gente não sinta, por exemplo, a mediunidade intuitiva, você não sente. Estou falando, em alguns casos, eu estou falando no meu. Você não sente o espírito falar contigo, mas a gente sabe que o teu raciocínio ele é impulsionado por aquilo ali. Aí eu pego, vou, escrevo um livro e passo a dizer, eu não sou espírita. E escrevo um livro. E vou cobrar por esse livro. É o que a gente mais está vendo aí. São pessoas que passam a dizer que não são espíritas para poder usufruir do conhecimento que bebe na doutrina. Aí tem um parêntese, igual a mediunidade na época de Kardec com magnetizador. Na Europa, nos Estados Unidos, se eu não me engano, até hoje alguns cobram. Mas são aqueles que nem sabem que existe o plano espiritual, não acreditam, não evocam. O que não quer dizer que o espírito não esteja do lado dele ajudando. No livro dos médios, os espíritos de Kardec concluem isso. Mas não seria um tipo de mediunidade também, um magnetismo? É. Só que os caras não sabem. E não fazem aquilo com conhecimento de causa. Então eles cobram porque eles acham que estão dando o que é deles. Então, todo mundo, e a gente vê isso aí fora, que cobra. E às vezes tem a mediunidade. Não quer dizer que o cara cobra e não tem a mediunidade. Mas tem que ter uma pergunta para a gente fazer. Se o médium está cobrando, e isso não está de acordo com o que Jesus ensina, o que a doutrina espírita coloca, tem que fazer uma pergunta. Que tipo de espírito está lá do lado daquele médium que está cobrando? Aí, meu amigo, quem procura acha. Aí tu vai lá, primeiro que é um negócio inconcebível você achar que nem o pessoal anuncia aí, 24 horas. Se você fosse um espírito desencarnado, você ficaria ali do lado do médium, disponível 24 horas, para na hora que vier atender alguém, você estar ali e fazer a comunicação? E mais básico ainda, se o médium cobra, você, sabendo que isso é errado, você estaria do lado dele? E se você está ali do lado, você não é um espírito confiável. Pode até falar coisas que são corretas, porque a mediunidade pode existir, mas esse espírito não vai ter filtro nenhum. E pode te falar coisas que não seria para falar e vai te complicar a vida toda. Porque tem coisas que você vê e não pode falar. Não é que você minta, você omite em benefício do outro.
Aí você deve estar pensando, isso mas eu não tenho sempre que falar a verdade? Depende. Dá um exemplo que vai ficar muito claro isso. Chega uma criança e fala assim, e aí, estou bonito? Não. Falou a verdade? Falou. Mas foi educada? Não. Não teve compaixão de você. Porque olhou para a tua cara e ali, de chofre, falou, não, está feio, está mal arrumado. Sinceridade, tem que tomar cuidado, é um fio tênue com a má educação. Então você tem que pensar no bem do outro. De repente é isso. Então você vai num lugar desse, o espírito não tem papas na língua. E ele não respeita nem o teu livre-arbítrio, porque você tem que ter o livre-arbítrio para escolha. O máximo que o espírito vai te dar são opções, caminhos para seguir. Mas o livre-arbítrio é nosso para a escolha. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então vamos lá. Quando o médium começa a entrar por esse caminho, os espíritos sérios começam a se afastar. É o que ocorre com muitos espíritas, que a gente vê a obra estando num nível legal, aí de repente a obra faz isso, cai. Aí quando você vai ver o que causou, são essas causas aqui. Ou começou a usar indevidamente, tendo ganhos próprios, e isso nem sempre quer dizer dinheiro, pagamento, isso pode ser benefício de outras maneiras, eu ter poder, eu ter notoriedade, ficar conhecido, isso pode ser dado em outras maneiras. Se eu estou usando a doutrina espírita, por exemplo, me convido para fazer um estudo em outro lugar, às vezes o pessoal fala, não, eu te dou o transporte, tudo bem. Mas se a gente estiver por aqui, a gente aprendeu isso aqui na casa com o altivo. Você vai lá, se está de carro, vai pelo teu transporte normal. Te ofereceu lá uma pousada, fica na casa do sujeito ou qualquer coisa. Ah, tem um hotel aqui, fica. Mas você pegar, te convidar, você falou, quero ir de primeira classe, quero um hotel de frente para o mar, com toalhinha branca lá dentro, um lanchinho não sei aonde. Aí você já está se portando como uma estrela, como um artista, e não como um trabalhador. Eu estou usufruindo também daquilo ali em nome da doutrina espírita. Então tem que ter muito cuidado com isso. O médium tem que se vestir de simplicidade para fazer o trabalho correto. E aí você vai ver, quanto mais você se posiciona corretamente nesses procedimentos mínimos que nós estamos falando, você vai adquirindo a amizade do plano espiritual. Qual o espírito que vai se aproximar de você? São os espíritos trabalhadores, os espíritos bem intencionados. Aí vale, diga-me com quem és, que eu direi com quem andas. E vai valer o contrário também, se a gente está mal acompanhado, porque alguma coisa tem. Ele fala isso aqui numa questão. Porque tem algumas situações que o espírito se afasta. E o médium fala, por quê? Ele fala assim, olha, eu posso não saber por quê, mas o médium sabe. Lá no fundo, ele sabe. Porque depois disso tem o procedimento do médium também, o procedimento moral. Então vamos dizer assim, bom, então você está querendo dizer que se o cara não for moralmente equilibrado, vamos falar o contrário. Se ele tiver algum defeito, ele não pode ser médium? Não, não é isso, senão não teria médium aqui. Não teria nem ninguém virado por aí. Não é isso. Defeito todo mundo tem. E tem lugares que as pessoas entram e ninguém explica. A casa espírita fica quietinha e não explica, deixa a pessoa pensar que médiuns são seres à parte da criação. Por quê? Porque isso dá status. E não é. Todos os médiuns têm problemas iguais ou maiores do que vocês têm, do que os que não são médium. Porque todo mundo, e presidente de centro também, diretores, porque todos têm que trabalhar normalmente e ter a sua função dentro da casa espírita. Ninguém aqui é pago pela casa espírita. Isso não é profissão. Isso é trabalho espiritual. Então você tem que dar conta da tua vida normal e depois
vir fazer a tua atividade mediúnica. Por isso que nós temos que enxergar que isso é uma oportunidade de crescimento. E não ao contrário, achar que os espíritos estão fazendo um favor para você. No sentido de que, assim, não ao contrário, que você está fazendo um favor para os espíritos. Que eles têm que estar ali à tua mercê, à tua disposição. Não é isso. Então, olhando por esse foco, e você sendo o espírito, você vai olhar o comportamento do médium. Eu sei que ele não é perfeito, mas o que eu ia querer ver nesse médium para que eu desse credibilidade a ele e ficasse junto a ele? No mínimo, o esforço, que é o que a gente tem de definição do que é o espírita. O que é o verdadeiro espírita? É aquele que se esforça para fazer uma transformação moral. É aquele que se esforça para domar as mais inclinações. Então isso quer dizer o quê? Primeiro é você entender que você tem defeito. Porque se você achar que não tem, como é que você vai consertar? E tem gente que acha, por incrível que pareça, que o cara é espírito super, hiper elevado. Que eu acho que não é o caso de todo mundo aqui, porque aqui o pessoal estuda. Mas quem estiver pensando nisso, estuda de novo o que estudou, porque deve ter entendido alguma coisa errada. Porque, inclusive, nós estamos na Terra por conta disso. Se a gente fosse espírito superior, não estaria encarnado na Terra. Então, a gente tem problema igual todo mundo. Então, se eu entendo isso, como médium, e o espírito está vendo isso, eu vou falar assim, não, eu estou vendo o esforço daquele cara ali, eu vou ficar com ele. Agora, quando ele começa a perceber que o indivíduo estacionou naquilo ali, que não está nem aí para se esforçar, para se transformar moralmente, o espírito vai dando avisos. E vai chegar uma hora que de tanto cartão amarelo que ele deu, vai dar um vermelho. Isso é a suspensão da mediunidade. Quando o espírito observa no médium um mau procedimento constante, e o espírito usa a misericórdia divina para dar algumas chances para que ele se recupere. Mas vai chegar um momento que ele fala assim, ó, parou. Aí já passa a ser misericórdia, ele se afastar, primeiro, para que aquele médium não se comprometa mais. E segundo, para que ele entenda que aquele comportamento ali é errado. É a mesma coisa da gente incentivar numa criança um vício que ela esteja demonstrando ali, um mau procedimento. Se uma criança chega em casa hoje com o objeto que não é dela, pelo menos na minha época, os pais viravam, opa, peraí, onde é que tu arrumou isso aí? Da onde tu tirou? E vai começar a questionar e corrigir. Agora, se a pessoa aparece hoje com um negócio lá que não é dela, e todo mundo ficou quieto, aquilo é um sinal de aprovação para ela. Não teve correção naquele comportamento, ela entende assim, opa, estão sinalizando que eu posso fazer isso. É igual meter a mão aqui. Se tu não falar não, ela vai meter a mão toda hora. Dá trabalho para educar? Dá. Mas é para isso que nós recebemos esses espíritos. E o protetor espiritual, ou o guia, no caso, nós estamos falando da mediunidade, seria o guia do trabalho ali, do médium, ele está com um objetivo educativo. Mas chega uma hora que para educar, ele precisa aí, entre aspas, punir. Para dizer para o cara assim, ó, não é assim que a banda toca. Como isso se reflete? Se reflete, no caso do médium de efeito físico, o fenômeno parar de ocorrer. Há um estancamento daqueles problemas, não dos problemas, do mecanismo mediúnico. E o mecanismo, ele é acionado como? Pelas alterações no corpo espiritual. Da mesma maneira que você altera o corpo espiritual para que ele tenha uma produção de fluido maior, no caso do médium de efeito físico, ele pode chegar lá e mexer também para que aquilo ali diminua. Há umas complicações maiores com o pessoal de efeito físico, porque isso aí, o que ocorre? Se eu tenho produção de fluido maior do que o normal, e eu não exercito a mediunidade, o que vai acontecer? Congestionamento fluídico, aí vai dar bursite, vai dar dor aqui, dor ali, por causa de quê?
Porque você não está botando para fora o fluido que está produzindo. Muitos casos de mediunidade inicial, o problema é esse. Quando o cara começa a dar passo, aí melhora tudo. Por quê? Porque você está usando o teu aparelho para o objetivo ao qual ele foi fabricado. Ele foi fabricado para produzir fluido. Então tem essa possibilidade. Efeito intelectual, médio de efeito intelectual, é o que ocorre aí. O cara psicografa. Aí começa a não ver mais qualidade de livro. Ele está trabalhando, geralmente isso trabalha com editora que não é espírita. Com algumas editoras espíritas também. Porque começa a cobrar do cara mais livro. Só que é o seguinte, eu não posso cobrar de você livro, porque você não é autor. O autor é ele, espírito desencarnado que está ali. Eu estou cobrando a você, mas ele não quer passar mais livro nenhum. E aí, o que acontece? O malandro ali começa a forçar a barra. Ele quer escrever, mas o mentor dele não quer passar. E o telefone toca de lá para cá. Só que é o seguinte, meu amigo, tem muita gente no plano espiritual querendo se comunicar. Olha, qual a qualidade? Então o médium passa a dar passividade, não ao mentor dele, mas um outro espírito que se apresenta e opa. E aí, meu amigo, haja lixo. O problema não é a quantidade, é a qualidade. E aí você vê aí trocentos livros jorrando aí. O que a gente vai fazer? É fazer o que a nossa casa faz. Dar curso, palestra, seminário, encontro, enche o cara de estudo. Para quê? Para que o leitor tenha condições de escolher a leitura dele. Tu pode ler o que você quiser? Pode. Desde que você esteja preparado para discernir o joio do trigo. O lixo da coisa boa. Ainda tem um outro agravante quando a gente fala em efeito intelectual. Vocês acham que tem livro 100%? Para pensar. Tem médio 100%? Provavelmente não tem livro 100%. A não ser que o conhecimento transmitido por ele seja um conhecimento a um nível muito raso. Porque se for num nível maior e você usa o conteúdo do médium, pode ser que o médium não entenda aquilo que o espírito transmitiu, pode estar truncado. E aí? Por isso que você não tem como ficar dizendo esse livro, esse livro, esse livro. Não. Você faz um filtro de uma maneira geral. Mas quem tem que realmente discernir é o próprio leitor, com base no seu conhecimento, passando pelo crivo da razão. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem condições de ficar aqui indicando lê esse, não lê esse, lê esse, não lê esse. Não tem isso. Tu faz um filtro mais ou menos para diminuir a probabilidade de erro. Então vamos lá. Tem uma causa educativa por trás disso, porque a gente falou que tem uma punitiva no sentido, o médium não está andando na linha, eu tiro. Eu tiro para que ele sinta que aquele caminho está errado. Mas tem algumas situações também que o espírito faz, e isso está aqui, a gente não vai ficar lendo as questões todas, porque está todo mundo dormindo, estaria todo mundo dormindo aqui, inclusive eu. Que você fala assim, o médium, eu me afasto um pouco dele. O médium vai começar, se ele não tiver segurança, falar assim, caramba, cadê esse espírito? Principalmente se ele perceber, ou visualmente, ou fluidicamente, a presença do espírito, e ele identificar, e falar assim, caramba, não estou sentindo mais o espírito aqui. E aqui os espíritos falam que é o seguinte, quando ocorre isso, primeiro, é para testar a perseverança e a resignação do médium diante daquilo. Parece simples, mas a gente não entende isso, e a gente, não é que discorde, a gente não aceita. Por isso que essa atitude é para experimentar a resignação do médium. Porque a gente não entende que toca de lá para cá. A gente não entende que não é eu querer e o espírito vai se comunicar. Depende do espírito, não de mim. Então é tipo assim, para diminuir a bola da gente. Quando a gente achar, não, eu estou fazendo e acontecendo, aí a gente fala, opa, olha só, se eu sair, acabou. E a gente tem que entender isso. Por isso, tem que se trabalhar em conjunto com o espírito, entendendo que aquele trabalho, primeiramente, é dele.
É claro que a gente tem alguma participação? Tem que ter, isso é um trabalho de parceria. O que a gente está tentando colocar para o outro extremo é que a maioria de nós acha que não tem trabalho de espírito ali. Isso é muito comum a gente ver em trabalho aqui na tribuna, da pessoa achar que está fazendo e é dele. E não é o plano espiritual que está atuando ali. O professor José Jorge, os mais antigos na casa lembram dele, ele contava um negócio, quando ele começou, ele contou aqui várias vezes da tribuna, a tribuna era ali do lado, e eu quando cheguei aqui na casa espírita, eu escutei logo isso dele, quer dizer, você só não se vacina se você não quiser, porque o pessoal indica o caminho. Então ele falava, ele tinha 18 anos, aí foi fazer um estudo, arrebentou no estudo, falava bem, tudo coisa. Aí pediram para ele fazer um outro estudo no outro dia. Isso ele contando. Não, aí eu peguei, fui lá, preparei, vou chegar lá, vou dar um show, vou fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, inflou, o ângulo nasal dele foi aumentando. Se chovesse, ele morreria afogado, porque o nariz ficou tão empinado. Aí ele disse que é o seguinte, foi lá todo metidinho, né? Quando levantou para falar, ele não sabe, ele falou na época que não sabia quanto tempo aquilo ficou, mas parecia uma eternidade. Não saía uma palavra. Uma. Ficou e não saía nada. A catucada do espírito logo lá no começo. Vai, fala aí. Fala, quer dar show? Dá aí você, sem mim. Então, isso são coisas que a gente escuta e tem que entender que é assim. Porque se a gente começar, aí entra o quê? É o orgulho que todo mundo tem. O ego, a vaidade, todo mundo tem. Mas a gente tem que controlar isso, para que isso não supere a tua consciência do mecanismo. Porque a gente fica naquela vaidade, com aquele negócio assim, tem que tomar cuidado. A gente tem que sempre pedir, porque aquilo é assim, uma casquinha de banana que está ali. Então, quando começa a se inflar muito, e você começa a ter essa postura, o que o plano espiritual vai fazendo? Vai se afastando. Vai se afastando. E aí você vê a pessoa começar a misturar as ideias espíritas com a dele. Aí você tem ali o personalismo, não é mais a doutrina espírita que está ali. E você vê isso. Psicografia de montão aí. Você vê livros que os livros caem assim numa qualidade ladeira abaixo. Então você vai falar o quê? Pô, cadê o espírito que estava ali? Porque você começa, se for um escritor que tenha vários livros, você vai até pegando o jeito, como qualquer obra literária, você identifica pelas características do autor. E depois você vai vendo ali que mudou totalmente aquilo. E se mudou para pior, não é a evolução do escritor. É algum problema que houve. Então você vê, são questões que a gente tem que levar em consideração para isso. Essa perda, às vezes, dá para proteção do próprio médium. Que isso seria o extremo. Que seria o quê? O espírito observar que o médium está tão ladeira abaixo, por conta da mediunidade, porque isso é um compromisso. Que eu planejei fazer isso, isso e isso. E se eu começo a me desviar, eu vou assumindo para mim débitos. Por mau uso da mediunidade. Então, de repente, o espírito entra no circuito para interromper essa mediunidade, para quê? Para que o espírito, aquele espírito que veio com essa mediunidade, não se complique mais. Então é melhor tirar. É aquele negócio, se teu abão for motivo de escândalo, corta. Então, se a mediunidade está sendo prejudicial para o médium, vai ser retirado. Uma outra coisa que a gente não pensa, e os espíritos falam para a gente sempre. Se você tem um médium, por que você usa esse médium? E o espírito com maior naturalidade, porque não tem outro melhor. Se tivesse outro instrumento melhor, eu usaria. É um troço simples, lógico.
Então nós somos médiuns e os espíritos nos utilizam, apesar de. Se nós como médiuns tivermos sempre esse pensamento, dificilmente a gente vai cair. Porque eu não vou me elevar, é preferível me diminuir, aquele negócio. Não foi convidado para a festa, senta ali no final. Se alguém chamar você para frente, é lucro. Mas não vai chegando e se metendo lá, querendo pegar os melhores lugares, porque aí se o cara chegar assim, oh, vai para ali que aqui é só para convidado. Então é melhor você ter no mínimo prudência. A mediunidade, isso talvez seja um problema nosso. Aqui na casa eu tenho certeza que não, porque a gente já estudou tanto isso nos encontros de mediunidade, mas do médium realmente encarar a mediunidade como uma oportunidade, e não ao contrário. E às vezes a gente não vê que oportunidade é essa. Por exemplo, qualquer tipo de mediunidade, e os espíritos falam isso para nós estamos antecipando a vivência no plano espiritual. Por quê? Você está dando um passe. Você tem a percepção da aproximação de um espírito desencarnado. E ele atuando através de você. Caramba, eu estou tendo a comprovação da sobrevivência da alma e a atuação dela como individualidade. Se nós estamos numa mesa de desobsessão, ou incorporando, ou doutrinando, ou apoiando, nós estamos vendo ali a consequência no plano espiritual de um tipo de vida que o indivíduo teve na Terra, que é o que o livro Céu e Inferno traz para a gente. É o lado de lá, é o depoimento dos espíritos lá de lá. E nos trabalhos de atendimento a espíritos encarnados, a gente está tendo isso ali ao vivo e a cores. Quer dizer, o espírito colocar aquelas situações para a gente. Ah, eu não sou médium, eu só assisto a reunião. Pô, todo sábado e quarta-feira, mensagem do plano espiritual. Estou tendo contato com o plano espiritual. Ninguém que assistiu pelo menos 2, 3 reuniões dentro da casa espírita vai duvidar da sobrevivência da alma. Vai duvidar da manutenção da individualidade se entendeu pelo menos o objetivo das coisas. Então nós já saímos daqui com isso. E quem é médium tem esse tipo de experiência muito mais próxima, pelas próprias características da sua mediunidade. Quanto mais sensibilidade ele tem, mais oportunidade ele está tendo de conviver com o plano espiritual. E nós, como na maioria das coisas que nós encarnados fazemos, nós só vamos dar valor às coisas depois que perdemos. O próprio altivo que conviveu com a gente aqui, mesmo aqueles que conviveram mais próximo, a gente escuta falar, caramba, eu podia ter aproveitado mais de estar ao lado de um espírito desse e não ter usufruído mais daquilo ali. As entrevistas que a gente tinha com o plano espiritual, Inácio Bittencourt, pela mediunidade do altivo, e Inácio falava para a gente assim, ó, aproveita enquanto esse aí estiver vivo. E é legal isso, tu escutar isso do espírito falando do próprio médium. Tipo, aproveita enquanto esse aqui estiver vivo. Por quê? Porque ele já sabia que não tinha médium com afinidade fluídica que Inácio tinha com o altivo. Problema físico, problema mediúnico, problema de sintonia. Então, usamos e utilizamos esse convívio durante muito tempo e valorizamos isso. Mas você, depois que perde, você valoriza muito mais. Porque aquilo ali, enquanto está acontecendo, é algo natural. Você está ali como se estivesse ali, vou ali beber água. Depois que você perde, você fala, caramba, não tem mais. Mas não tem mais aquele contato próximo. Mas pela intuição, à noite, durante o sono, todo mundo pode usufruir desses contatos com o plano espiritual. Mas nós que temos a atividade mediúnica, que assumimos esse compromisso, nós temos que ter só essa consciência. É uma oportunidade de crescimento. E que nós possamos valorizar isso enquanto estivermos encarnados. E para isso precisa estudar e entender. Para quê? Para quando chegar no plano espiritual e nós formos fazer o balanço entre o que eu planejei com a minha mediunidade e o que eu consegui fazer com ela,
eu não fico com aquela cara assim, poxa, eu não sabia, eu podia ter aproveitado mais. Então, só essa condição. E uma coisa básica que a gente vê em qualquer atividade mediúnica: cultivar a humildade. Cultivar a humildade, vamos falar o contrário, é não deixar o nariz inclinar mais que o devido. Humilde, a gente tem, assim, a gente vai conquistando percentuais de humildade. Mas tem que falar o contrário. Por quê? Porque o orgulho ainda é maior que a humildade que a gente tem. Então, o que a gente tem é diminuir esse orgulho, para pelo menos a gente assumir essa atividade e praticá-la com um mínimo de organização e sentido de propriedade naquilo ali, do limite do que é meu e do que é do Espírito, do que eu posso fazer e do que o Espírito faz. Porque aí nós vamos fazer o seguinte: com esse entendimento, eu vou procurar me trabalhar para que eu seja um instrumento melhor, para que o Espírito consiga fazer o trabalho dele de uma maneira mais correta. Porque, na verdade, nós somos os responsáveis para transmitir o conhecimento deles. E temos que ser fiéis ao que eles estão colocando para nós. E, para isso, a gente precisa estudar e ter o mínimo de harmonização e busca da perfeição, no sentido da busca de se melhorar, para que eles se sintam incentivados a permanecer com a gente e continuar tendo essa paciência que eles têm com todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, né, meus irmãos? Bastante material para a gente refletir, que o nosso Paulo Nagai trouxe para nós no seu estudo. Só temos que agradecer que ele esteja aqui outras vezes, com a graça de Deus. Agora nós vamos para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento dos passes. Quem vai fazer a sustentação é a nossa Joseli, com uma parte do Evangelho, que é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, uma realeza terrestre. Nos diz assim, no item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, é preciso humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é desse mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois,
o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam. Uma rainha de França, Havre, 1863. Agora vamos pedir aos nossos queridos médiuns que se posicionem para a realização dos passes, para essa troca fluídica, e que nós outros não nos distraiamos com essa movimentação que se faz necessária dos médiuns da casa, que foram devidamente preparados para este fim. Solicitamos também que, se você tiver mediunidade ostensiva, não dê passividade à mesma, caso esteja sentindo. Abra os olhos e mude o padrão de pensamento. Pedimos também aos nossos internautas que se coloquem numa posição confortável aonde se encontram, para que possam receber diretamente daqui os fluidos necessários ao restabelecimento espiritual, físico e mental que estejam precisando. É só sintonizar mentalmente aqui com a casa de Leon Denis, que o fluido não encontra barreiras que o impeçam de chegar ao seu destino. Mais um momento para que os médiuns possam estar bem posicionados e logo, logo vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez ao alto e vamos falar assim com Jesus. Ó Mestre, chegou o momento, aquele momento tão esperado por nós, aquele momento em que nos colocamos à disposição da espiritualidade superior, onde nossas possibilidades, nossos merecimentos vão atrair tudo aquilo de que precisamos. É o momento ideal para nós conversarmos com o nosso guia, com o nosso anjo de guarda, e que os médiuns possam ser envolvidos, Senhor, na sua mais justa e reta ordem divina. Abençoa a mediunidade de cada médium aqui presente. Graças a Deus, Senhor, vamos aos passes. Meus irmãos, este item do Evangelho nos mostra claramente como o orgulho e o egoísmo faz com que se tenha a esperança de que levaremos conosco os títulos, a riqueza e o respeito que despertamos nos outros em função de nossa posição social enquanto encarnados. Os espíritos nos esclarecem que corremos atrás dos bens materiais como se todas essas aquisições fossem para sempre.
E quando nos deparamos com outra realidade após o desencarne, ou seja, após a morte do corpo físico, sofremos uma grande decepção, causadora de grandes sofrimentos que poderiam ser evitados se tivéssemos dado à matéria o seu devido valor. É claro que necessitamos dos bens materiais para nos mantermos enquanto encarnados, mas não devemos colocar isso à frente das nossas conquistas morais. Devemos conhecer o valor da vida espiritual para aproveitar o máximo possível da encarnação presente. Na realidade, quando partimos para o mundo espiritual, os valores que devemos levar são as nossas virtudes, a forma com que lidamos com as nossas adversidades, o bem que conquistamos, a abnegação, a fé em Deus, o amor em favor da nossa família, amigos e adversários, lições aprendidas, toda a caridade que praticarmos, a contribuição para a nossa melhoria e do universo. Em resumo, levaremos em nossa bagagem as nossas experiências espirituais, os bens materiais que adquirimos nesta vida não seguirão conosco nessa nova etapa. O desprendimento dos bens materiais é chave para compreendermos e assim irmos em busca de melhores reencarnações até conseguirmos caminhar para mundos melhores de acordo com o nosso progresso. A rainha de França relata que o orgulho foi a sua perdição na terra. E ela relata também a humilhação que passou quando viu acima dela, bem acima, homens que ela considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Então, que possamos nos conscientizar que a humildade e o bem que fizermos é o que devemos conquistar para alcançarmos o reino de Deus. Essa é a porta aberta. E se nós nos ligarmos que Jesus sempre foi aquele ser humilde e que ainda é aquele ser humilde, que a todo momento nos ajuda, que está sempre ao nosso lado, nós vimos que nós precisamos aprender, precisamos seguir os seus ensinamentos para que nós realmente possamos conquistar essas virtudes. Entender que daqui da terra o que levaremos são as nossas conquistas morais, todo o bem que fizermos, as nossas conquistas espirituais. Que possamos realmente entender, nós precisamos sim ter a nossa vida material também, precisamos nos vestir, precisamos da alimentação, precisamos de tudo isso, mas que nada disso possa estar à frente das nossas conquistas morais, que nada disso possa estar à frente de todo o bem que nós possamos fazer ao outro, porque o grande mandamento de Deus, de Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que possamos olhar o nosso próximo realmente como a nós mesmos, amando, compreendendo esse próximo, compreendendo essa pessoa que para nós pode estar naquele momento, num momento que nos desagrada. Mas essa compreensão é a compreensão que nós precisamos ter, porque é a compreensão que a todo momento Jesus nos mostra. Que sejamos indulgentes, que olhemos o outro, que queiramos para ele o que nós queremos para nós. Quando esses mandamentos, todos os 10 mandamentos foram resumidos para 2 apenas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, todos os outros ficaram, não matar, não roubar, não fazer nada disso. Por quê? Porque quem ama a Deus
e ao próximo, ele não mata, ele não rouba, ele não comete nenhum desses atos. E, acima de tudo, nos guiarmos pelos ensinamentos de Jesus em tudo, e principalmente na humildade. Que possamos deixar de lado essas chagas que é o orgulho, que é o egoísmo, e colocarmos à frente de tudo a humildade. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. E agora, irmãos, só temos que agradecer. Agradecer a Ti, Jesus, por esse banquete espiritual, do qual tivemos o privilégio de fazer parte. Te agradecemos, Senhor, por nossa opção de escolhermos o melhor para a noite de hoje. Que nós possamos, Senhor, levar a todos aqueles que nós encontrarmos no caminho, aquele que nós deixamos em casa, que está a nos esperar, toda essa bênção, toda esse fluido que nós absorvemos e merecemos daqui ao ir. Que seja, pois, Senhor, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais e verdadeiros dirigentes desses trabalhos, mas, sobretudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo e os passes do horário da noite dessa segunda-feira. Assim seja, graças a Deus.